sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso WCast em parceria com a Agrega Investimentos. Eu estou muito feliz hoje de poder estar com a nossa convidada, a Ana, para ser canal mesmo de alcance, de informação. A Ana, eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? A Ana Paula, que é idealizadora do projeto Não Cale a Sua Voz, formada em Direito, vai trazer aqui dados importantes, vai trazer informação, vai compartilhar um pouco da história da Ana. E eu estou muito feliz mesmo de te receber aqui em parceria com a Agrega, junto com a Lid, para que realmente a gente possa discutir juntas, falar sobre esse tema, né, super importante. Que eu tenho a minha colinha aqui, Pode né? Não, gente, muito assim, bom né? te receber aqui na Agrega Investimentos e Corporate. Um prazer, já me conectei ali na recepção, porque eu tenho certeza que a gente não tem que se calar. A nossa voz, ela vai ser ouvida. Já está sendo, né? O Elas Agregam nasce desse propósito, né? 20 anos no mercado financeiro, a gente falou um pouco sobre esse mundo tão patriarcal, tão machista, né? O machismo instaurado no mundo corporativo. Isso é histórico, né? É histórico, e a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Temos que quebrar as crenças limitantes da mulher, essa relação com o dinheiro. Somos provedores, somos gestoras, e sim, a gente é que vai decidir o rumo do dinheiro que a gente está gerando. Então, é muito bom te receber aqui na minha casa. A Agrega Investimentos, ela está de portas abertas para todas as mulheres que querem falar. Lid, muito obrigada pelas tuas palavras, né? Eu agradeço tanto a Raquel quanto a você, quanto a Agrega, W2W também, né? Que tem mulheres empoderadas e unidas com propósito, né? Para que a gente possa realmente fazer um mundo melhor. Então, quando eu recebo um convite, né, de lugares que realmente percebem a necessidade da gente debater, não só sobre a sociedade patriarcal que ainda existe e persiste, mas debater sobre a desigualdade de gênero que nos coloca como o 5º país que mais mata mulheres no mundo. É um absurdo, então, gente. É o 5º país, o Brasil. Tá no 5º lugar. Isso é horrível. No ranking de feminicídio do mundo. Né? A gente deveria estar nessa posição em relação ao PIB, em relação à equidade de gênero, em relação a... Somos um país tão próspero, tão rico, e por que a gente ainda persiste nesse ranking tão horrível? A gente persiste nesse ranking horrível porque a nossa sociedade é patriarcal, isso é histórico, né? Se nós formos... Cultural. Se nós formos pegar a história da mulher, vamos voltar para a Idade Média, vamos fazer uma contextualização. Na época da Idade Média, por exemplo, a gente teve a questão do caça às bruxas, né? A maioria das pessoas já ouviram falar, né? De o que eram as bruxas, teoricamente, essas mulheres? Eram curandeiras, né? Ditas as médicas da época, que trabalhavam geralmente com ervas e que faziam o bem para a sociedade. Uma vez que elas realmente estavam fazendo essa diferença na sociedade, começou a gerar uma preocupação não só da Igreja Católica pela Inquisição, mas dos homens também. Alguma coisa está acontecendo, do sistema, né? Então, o que eles resolveram fazer para cercear essa mulher e para frear tudo isso? Né? Resolveram taxá-las de bruxa, que elas estariam fazendo, na verdade, seriam mal para a sociedade. Para coibi-las. E aí, o que elas fizeram? Colocaram muitas mulheres às fogueiras. E não só essas mulheres, Lid e Raquel. Foram colocados também os filhos dessas mulheres, porque foram considerados maléficos. Então, percebam o quanto existe de dor na nossa árvore. Se tu pegar a tua árvore genealógica, a tua, Raquel, e de todos, né, que estão ouvindo o podcast, e se a gente perceber, eu tenho certeza absoluta que em todas as famílias houve casos, né, de mulheres que realmente sofreram violências severas, cerceadas o direito de sua dignidade de viver. E desde a Idade Média nós estamos em busca aí, né, de buscar por direito, por espaços, porque nós éramos criadas para liberdade. Por liberdade, nós éramos criadas para apenas criar os filhos, servir, né, e servir, gerar, casa, né? Somente para gerar e servir. Perfeito. Há uma época, na Segunda Guerra, a gente teve mulheres realmente trabalhando no chão de fábrica, mas porque os homens tiveram que ir para a guerra e precisavam aí das mulheres, né, para que trabalhassem nas fábricas, mas com salários extremamente irrisórios, que não tem nem comparação. Né? Essa foi a realidade mundial que a gente teve aí.
E com violências absurdas, né? Mas realmente nós tivemos mulheres, né, que fizeram a diferença. Mas existe muita dor na nossa história. E assim, a gente ainda busca por direitos, luta por direitos, né? Para te ter uma ideia, a ONU se pronunciou dizendo que nós vamos demorar praticamente 300 anos para termos a igualdade de gênero. Nossa, né? é muita coisa, então, né? assim, para onde estamos caminhando como sociedade? Eu sempre falo, Lídia e Raquel, nós estamos na época da criptomoedas, dos investimentos, né, da inteligência artificial, da conectividade. Conectividade. Por que ainda nós não estamos evoluindo as relações e no respeito, não só com a mulher, mas no respeito como um todo, né? Da questão do LGBTQIA+, que a gente também tem os preconceitos, com o racismo, né? Com o ódio, com a misoginia. Então, eu percebo que, eu acho que uma sociedade ela só evolui com educação e conhecimento. E educar os nossos filhos para um olhar de tudo isso, né? Sair da caixa de respeito se faz mais do que pertinente em pleno século XXI. Urgente, é latente, é necessário. Eu, como mãe de 2 meninos, assim, dentro da minha casa e mãe de uma menina, né? Sou mãe de 3, eles são criados para entender desde sempre o papel da mulher. Perfeito. A mãe que sai para trabalhar, a mãe que é provedora, a mãe que exige respeito como mulher do marido, do pai deles, a mãe que se impõe sim nessa sociedade, que eles têm um orgulho e apoiem a irmã, inclusive, nesse sentido. Então lá, assim, a minha filha tem voz perante a eles, e eles já entendem muito bem essa sociedade errada, totalmente distorcida desses valores, e eles vêm numa maré, né? Desses homens antigos. Eu sou grata por eu ser casada com um homem e ter sido criada por outro homem, e os homens da minha família que sempre colocaram a mulher nesse lugar de protagonismo, mas eu sei que isso não é a realidade. Não é a realidade. E a gente precisa falar. Me espanta muito quando eu vejo alguns dados como esse que você trouxe pra gente, da gente ainda ser o 5º país com o maior número de feminicídio. E eu recebi, o ano passado, fechado, o maior número de feminicídio no Brasil é Santa Catarina, o estado que a gente está hoje. E assim, a gente fica se questionando de fato, porque hoje tem muito mais informação, hoje as mulheres são quase que 30% mais provedoras do que os homens. Temos várias mulheres, né, empresárias, empreendedoras, inclusive, também, né, que gerem. Com papel de multidisciplinar que temos. E algumas, a gente vai poder debater um pouco mais ainda, aceitam esse assédio todo. É muito assédio, né? Muito delicado, Lidiane, porque envolve uma série de situações, né? Então, assim, a violência contra a mulher, ela independe de classe social. Independe. Então, se a gente imagina, aquela mulher, né, classe média lá, tal, que trabalha, que é independente, ou que é uma juíza, né? Tô usando um exemplo só. Ela nunca vai sofrer violência. Não, a gente tem vários casos de mulheres extremamente de violência. Então, e que elas ficam até envergonhadas, né, Ana, quando isso acontece com elas, tão quanto ou mais do que aquelas que não têm informação. Eu acho que existe um medo, há muito medo no denunciar. Eu te falo isso porque eu já fui vítima de violência. Eu ia até te perguntar isso. Sua história. Por que surgiu o projeto Não Cale Sua Voz? Para tu entender, daí a gente entra na questão da violência em si, dos tipos de violência, né? Há muitos anos atrás, Ana, num relacionamento de um namorado, né? Eu sofri violência, eu tinha terminado com ele, e à época, terminamos bem, nada assim que teve uma causa. Não, eu percebi que ele era ciumento, eu terminei. Ele morava em Porto Alegre, não morava. Na época eu estava morando em Florianópolis, que eu sou manezinha da ilha, né? Linda. Há 8 anos que eu moro aqui em Balneário Camboriú, que afinal me recebeu super bem. Então, à época eu morava lá, trabalhava lá. E ele, na época, ele tinha a chave do meu apartamento, que às vezes ele vinha final de semana, enfim. E num desses términos, que ele ficou de me devolver a chave, ele simplesmente, quando eu cheguei do meu trabalho, eu percebi que estava aí o ar-condicionado ligado, né? Muito gelado, era inverno. Eu disse, meu Deus, eu achei estranho. E nisso, o que eu lembro, de fato, foi simplesmente um soco, né, aqui no pescoço, onde eu já caí. E ele já tinha separado na mesa da sala 10 copos de água para me torturar, né? Jogando, como eu estava caída, jogando para que eu não respirasse. Isso eu lembro. Eu gritei praticamente de 3 a 4 horas, um apartamento, ainda tenho esse apartamento lá em Florianópolis, né? E se tu me perguntares, Ana, e daí, né? E os vizinhos, já que você morava num apartamento, lhe ajudaram? Eu disse, não.
Ninguém me ajudou. Isso foi há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Ninguém me ajudou, só diziam, vou chamar a polícia, mas ninguém chamou. Por isso que eu falo, diante de qualquer violência, mesmo que você escute, você tem a obrigatoriedade de se manifestar, para o 190. Entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Esse era um ditado antigo, a colher. Perfeito. E que a gente precisa entender que também é uma responsabilidade nossa. Porque se você é conivente com a violência, você é... Porque o que acontece? Mas Lídia, fazendo um parênteses, essa tua frase, né? Que você aqui pronunciou, em briga de marido e mulher não se mete a colher, é algo que é perpetuado. Né? Na sociedade patriarcal, que a gente acaba replicando sem parar para pensar. O que isso significa? É óbvio que hoje a gente já percebe que a Lei Maria da Penha veio realmente com uma mudança fundamental na questão de medidas protetivas, né? Porque antigamente um homem, antes da Lei Maria da Penha, né, se uma mulher sofresse uma agressão, ele podia pagar uma pena pecuniária, que a gente chama de dinheiro, né? Então, assim, hoje não. Hoje são crimes considerados hediondos. Aí tem a questão do feminicídio, que aumenta a pena, né? Dosimetria da pena. Tem uma série de situações aí. Mas o mais importante é a medida protetiva. E o que eu acho mais importante ainda? As redes de apoio que existem. Hoje a gente percebe que se fala muito abertamente sobre a violência contra a mulher. É feito trabalho assim com os adolescentes também, de conscientização. Existem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Cartilhas como o Crush Perfeito. Isso aqui está, que é para adolescentes, fala da violência, né? De relacionamentos, que pode estar, se quem quiser acessar, está de forma digital no Observatório da Violência contra a Mulher. Olha só que interessante, gente. Então anotem aí, vamos divulgar são várias cartilhas que eles têm. Super importante pra gente educar essa nova geração. Perfeito. Dados do nosso estado, né? Que também tá, eu já vou passar aqui os dados de Santa Catarina da violência. Então, o que eu quero que as pessoas percebam? Que há sim um trabalho, por favor, um trabalho incrível, não só do Tribunal de Justiça, não só da Defensoria Pública, né? Não só também, quando a gente fala aqui, os direitos das mulheres, olha que interessante, todas essas cartilhas estão lá. Então vejam que há muito legal. Eu confesso que eu não conhecia, tá? Então olha a necessidade de nós falarmos, porque lá você vai entrar e você vai baixar de forma digital, você pode encaminhar até por WhatsApp, que hoje, sem dúvida... Eu não conhecia, tá? Então veja como a gente tem que divulgar. Nas minhas palestras, eu falo muito sobre esse trabalho aqui, porque é um trabalho incrível, assim como os trabalhos das delegacias, né? Sim, delegacia da mulher, pontuar. Precisamos. Realmente temos ainda situações em que a mulher vai denunciar e que ela é estigmatizada, ainda mas porque tu vai fazer denúncia, mas são casos pontuais. Né, que acontece? Sim, não podemos dizer que não acontece. Mas eu não quero nenhuma mulher dizendo, jamais, assim, eu não vou procurar delegacia porque não dá em nada. Não existe pensem nisso. Você tem a obrigatoriedade, a sua vida, da sua dignidade, para que a sua voz não seja silenciada. Sim. Muitas mulheres que não quiseram denunciar ou optaram pela dor ou por medo, depois de um tempo não estão mais aqui para contar a sua história. E eu, na época, não denunciei. Né? Então, só para como é que finalizou isso, já que você gritou, pediu ajuda e ninguém apareceu? E aí, depois de 5 horas de tortura, ele resolveu, né? Inclusive, ele tentou me estuprar à época também, né? Não conseguiu, mas ele resolveu do nada sair. E aí, eu liguei para uma amiga minha, na época, que ela morava ali perto de casa, isso era umas 3 horas da manhã, ela foi até a minha casa, me ajudou, me deu apoio, eu contei para os meus pais, não pense. Quanto é difícil falar de um ex-namorado. Isso porque meus pais não tinham, fazia 7, 8 meses que eu estava com ele, né? Não tinham ainda o conhecido. A família não conhecia ele, mas não julgamento. E eu tenho um filho, né? Hoje ele está com 31 anos, o Matheus, né? Médico lá em Floripa, tal, com mãe com 16 anos. Então veja, eu dizer para o meu filho que eu sofri isso. Então uma série de dores, época eu não quis denunciar. Mas eu lhe confesso, não façam isso. Eu aprendi a me ressignificar da dor
e eu não denunciei pela dor que eu estava sentindo, porque eu não queria estar numa delegacia, por tudo isso que as mulheres pensam. Por todo o julgamento a mais que pelo iria além julgamento da dor. sociedade, porque eu não queria que me julgassem, porque as pessoas, também deve, porque esse é o ditado da maioria das mulheres que sofrem uma violência. Ela, apanhou porque mereceu. É sempre esses pensamentos. A maioria ainda tem pensamentos que nos subjugam, infelizmente. Existe sim um trabalho que vem mudando isso e se faz necessário e você para uma que mulher jamais independente financeiramente, era um namorado, né? Porque a gente tem aquele pensamento também errado de achar que só as mulheres de classe mais baixa, que depende financeiramente, possa acontecer, e não é. É isso que você falou no início, é independente de classe social. Perfeito. E aí vai me perguntar, Ana, e daí, como é que tu fez para curar essa dor? Porque eu confesso para vocês, a gente realmente morre pro mundo, né? Uma mulher que sofre violência, um assédio, né? O assédio sexual, que é algo terrível também dentro do ambiente de trabalho, né? Com questão hierárquica, envolve uma série de situações, é uma dor muito grande. Muitas mulheres realmente se calam, se recolhem, ficam com problemas seríssimos psicológicos, né? Que inclusive até no ambiente de trabalho, ela pode diminuir a capacidade laboral dela em 40%. Então, olha a responsabilidade das empresas também, para que conversem e olhem e debatam realmente sobre assédio, sobre os tipos de violência que existem para prevenção, né? E aí, à época, o que eu fiz? Não denunciei. Depois de 3 anos aí fazendo a faculdade de Direito, essa dor não saía de mim. Eu ainda continuava. E ainda ficava ali uma culpa, Ana, até uma pergunta por você não ter talvez impedido ele até de repetir isso com outras mulheres. Exato, era algo assim que eu sentia que eu precisava fazer algo por outras mulheres, né? E que eu não queria que aquela dor que eu tinha sentido naquele momento, ela se perpetuasse no sentido de que outras mulheres passassem e que elas me ouvissem da necessidade, da importância da gente não calar a voz. É isso. Aí eu fiz, à época, um projeto, né, chamado #Não Cale a Sua Voz. Que aí que nasceu o projeto. Aí que nasceu, que aí a gente tem o Agosto Lilás, que todo ano no Brasil a gente faz a reflexão da violência contra a mulher. É um mês, né, Lilás, enfim, e se faz várias palestras. Nossa, que interessante. E aí lá em Camboriú eu fiz, falei, né, aí com o apoio da OAB e tal, a gente fez uma palestra lá e eu desenvolvi um vídeo também com 3 mulheres, relatando a questão da violência que sofreram, né? Uma advogada, que é a doutora Kátia Quintanilha Soares, aqui de Camboriú, qual tenho extrema admiração, não só como mulher, mas pelo trabalho. Inês Arendt, que é também psicóloga e é uma guarda municipal. Já vamos trazer ela para o podcast. Excelente, indico. E a Michele Matos, que hoje ela não mora mais aqui, está morando na Flórida, mas uma empreendedora, trabalhava com lash designer, que também sofreu violência. E são 3 mulheres relatando de que forma que elas conseguiram sair desses relacionamentos abusivos e renascerem. Né? E isso repercutiu. Então isso repercutiu de uma forma positiva, tanto que foi por 2 vezes até notícia do Tribunal de Justiça, esse vídeo. E aí, concomitante a isso, eu assim, meu Deus, mas eu não posso somente ficar no vídeo, né? Aí eu pensei assim, vou fazer uma palestra para que eu possa não só falar da história da mulher, dos tipos de violência que nós vamos falar daqui a pouquinho, dos dados que existem no nosso estado e no nosso país, mas para que as mulheres percebam a importância de identificar que estão no ciclo do relacionamento abusivo e procurar ajuda antes do fato em si, né? Então, de serem agredidas fisicamente. E aí o que eu percebi, né, nesse meu trabalho? Que as mulheres vinham me pedir ajuda, que elas se identificam, porque a gente se conecta. Se conecta. Né? Nós nos conectamos, pessoas se conectam, pessoas. Isso é natural. Em áreas que você trabalha, isso é natural. Eu digo que é um pouco de física quântica, um pouco de energia, né? Mas as pessoas se conectam com propósitos. E essas mulheres, quando elas identificaram, nossa, eu passei a mesma coisa que a Ana passou e eu posso confiar. É isso, esse é o ponto. Eu posso também, acho que, sair desse ciclo. O que você deu para elas foi ali uma inspiração para falar, se ela conseguiu, eu também consigo. Que elas acreditem, que elas voltem a acreditar nelas. E aí isso formou uma energia tão positiva que daí hoje eu tenho no projeto psicólogas que se credenciaram de forma a não cobrar nada, né? De espontânea vontade, claro, para ajudar essas mulheres. Por quê? Porque a gente realmente existe as redes de apoio nos municípios. Não só aqui em Balneário Camboriú existe as redes de apoio, a questão psicológica,
mas em vários municípios existe. Claro, né? A Casa da Mulher Brasileira, Rio de Janeiro tem. Várias cidades, vários municípios trabalham muito bem com isso. Só que eu identifiquei que muitas mulheres não queriam sair das suas casas para ir até a rede de apoio. Então, como é que essas psicólogas atendem? Elas atendem de forma online, entende? Então, essa mulher, quando ela pede ajuda, eu faço uma triagem, converso com ela e já coloco. Essa mulher que vem procurar ajuda, ela está no relacionamento abusivo. Ela ainda não está com a consciência de que quer fazer uma denúncia. Ela precisa entender o que está acontecendo com ela. No momento que ela está, né, nesse processo. Por isso que a psicologia é fundamental. Hoje, se você for fazer uma denúncia na delegacia, já se tem lá. Né? Aí vão te dar a medida protetiva e você já vai ser encaminhada para uma rede de apoio do seu município. É assim que funciona, as redes de apoio. Além do que a OAB, por exemplo, se você tem filhos ou se você quer se separar, né? A OAB dá esse suporte dentro das delegacias. Nós temos aqui em Balneário Camboriú e Florianópolis também tem em algumas cidades uma sala dentro das delegacias que alguns advogados fazem plantão para acolher essa mulher. E nós vamos ter o quê? Um boletim de ocorrência, que vai provavelmente virar um processo criminal pela questão das agressões. E você vai ter aqui todo o suporte jurídico para você não desistir. Para as mulheres que têm filhos e aí trabalhar com guarda compartilhada, alimentos e tudo isso que também, se essa mulher resolver se separar, que precisa ser acolhida. Porque isso tem custo e, na verdade, ali não vai ter custo nenhum. Então, o que eu quero que as pessoas percebam, olha o que a violência movimenta. Muitas pessoas por trás de um ato de violência, né? Que aí a gente vai falar dos tipos. Isso que eu ia te perguntar, porque às vezes o que acontece, né? Acredito, né, que essas mulheres elas identifiquem que ela sofreu um ato de violência somente quando existe a agressão fisicamente. Perfeito. Na sua grande maioria, por mais que hoje se falado muito sobre isso, mas eu acho que quando existe, né, esse tipo de conscientização, ela consegue identificar de uma forma muito mais clara, né? Com certeza, Raquel. Peraí, isso aqui é um tipo de violência. Exato. Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque realmente é um grande tabu, né? É um grande tabu. E olha só, eu tenho exemplos, por exemplo, eu vou trazer os tipos de violência que são pautados na Lei Maria da Penha, e depois eu vou trazer um exemplo de como mulheres, né, que apesar de estar na classe média, estudadas, independentemente disso, elas ainda não conseguem compreender que estão no ciclo. E a importância de a gente debater e esclarecer para que elas tirem a venda dos olhos e percebam, né? Então, a gente tem na Lei Maria da Penha 5 tipos de violência, né, que são pautados na Lei Maria da Penha. A gente tem a violência patrimonial, que é essa violência onde o homem pode quebrar o seu celular, isso é uma violência patrimonial. Ele pode reter o cartão de crédito dela, mesmo que ela trabalhe, ele gerir sobre esse dinheiro, isso é uma violência patrimonial, se apoderar, né? Então, isso é uma violência que está pautada na Lei Maria da Penha. Não sabia disso. É super importante Nós temos a violência psicológica, que para mim é muito sutil. As mulheres não percebem, né? Não. Invalidando essa mulher, você não é capaz, você é feia, né? Então, assim, e que trabalha e ela começa a acreditar que ela é aquilo, inclusive, né? acontece muito no mundo corporativo, não somente na relação entre homem e mulher, dele menosprezando, diminuindo, né? E fazendo a mulher acreditar que ela não é capaz, e isso acontece por homens no mundo corporativo, principalmente aqueles que até então era dominado por homens, e aí quando vem uma mulher e que ocupa esse lugar, ele vai fazer, muitos ali vão fazer de tudo para te tirar desse lugar e tentando diminuir o seu trabalho. A gente tem a questão aí, a violência política, é um exemplo muito claro, onde as mulheres são cerceadas nos espaços de fala, né? Quantas mulheres na política às vezes deixam de se candidatar, porque realmente a maioria é um mundo ainda muito masculino. Assim como o judiciário também é um mundo masculino, né? Porque as leis foram feitas de homens, né? Só que a gente tem que perceber a importância de nós mulheres realmente fazermos essa frente e mostrar que somos iguais em direitos e deveres e obrigações, e que temos todo e qualquer direito de estarmos onde quisermos e a hora que quisermos, né? E a importância da gente trabalhar isso sempre. E aí, voltando à questão dos tipos de violência, nós falamos aí da psicológica, da patrimonial,
Nós temos a violência sexual, que é a violência, né? Um estupro, que pode acontecer também dentro de um casamento, que a gente chama de estupro marital, que uma vez que a mulher diz não, é não. É não, é não. Né? Então, se ela diz não, é não. Não é porque ela está casada que ela tem a obrigatoriedade. Antigamente, né? Pasmem, você era obrigada a mulher, a estar ela não ali tinha voz, não né? tinha, ela não tinha voz na questão do sexo, Sim. né? Ela realmente era criada apenas para estar ali servindo, inclusive questões de violência se fizeram presentes, mas isso ainda é uma realidade de muitas mulheres. É legal você ter falado isso, porque eu tô voltado a estudar um pouco a palavra, né? A Bíblia, bíblico, né? E aí eu tive um insight mesmo dentro dessa formação que pautava exatamente isso, né? Não exatamente o ato sexual, mas esse formato de submissão. E aí eu achei interessante, que é o que a gente está discutindo aqui, que é a gente ter essa consciência de ter um olhar para o momento da história. Eu não estou falando que lá era o certo, o correto, mas naquele momento... Recorte ali. Exatamente, o recorte. Aquele momento, era aquele formato. Era uma realidade totalmente Inclusive, diferente. Raquel, não que seja certo, mas era... Exato, mas era um formato. E você perceber, ter esse olhar, né? É muito importante trazer isso em relação ao matrimônio, né? Do tipo de assédio sexual que acontece dentro de casa e que acho que é muito maior o número do que até fora, apesar da gente ter um número gritante também no Brasil, de estupro, enfim. Muitas vezes o psicológico também, os homens, eu tive amigas que assim eram assediadas moralmente e sexualmente no sentido desse, se você não fizer, eu vou procurar outra na rua, e você vem, então que assim, é o psicológico, olha, então entre os dois ali, né? Com certeza. É um absurdo. E a gente ainda tem a violência moral, né? Que aquela violência moral é aquela que o homem se refere à mulher com termos pejorativos, né? Você, enfim, vou usar os termos pejorativos, mas tudo de ruim que você imaginar, né? Ele se refere a ela dessa forma. Então, é a violência realmente aí, a moral, que atinge a tua moral, né? E a violência física, que por si só já fala, que é a, digamos assim, a mais conhecida, né? Mas percebam, tudo isso é violência. Tudo. Uma vez que você desrespeita uma mulher nos espaços de fala, uma vez que você a invalida como ser humano, da sua dignidade como pessoa, você a está cerceando do direito de viver. Então, o que a Ana hoje, né? Ela traz a minha verdade, a minha realidade, para que outras mulheres não se calem como eu me calei. Para que percebam que essas violências existem, que a gente entra num ciclo da violência, onde a gente percebe, às vezes, que um homem está do lado, que ele começa, né, primeiro com xingamentos, geralmente é assim, que a gente chama o ciclo da violência, e aí você acaba aceitando, amor, me perdoe, né, volta para a questão da lua de mel. Eu estava nervoso, realmente eu não fui legal, né, no meu trabalho foi assim, e a mulher acaba cedendo, por quê? Porque ama esse homem, ela só não quer ser agredida, mas ela ama, então ela acredita. E aí você começa a ter o ciclo da violência, com violências daí mais graves, né? O empurrão, o tapa, o desrespeito com essa mulher, a questão psicológica, colocando, cerceando do direito de estar com os amigos e com a família, porque geralmente eles começam a fazer o quê? Aí aquela tua amiga não é legal. Mas é você que sabe, né? Isso. Então é uma coisa sutil. Então ela começa a saber, Deus, será que é mesmo? E eu não estou enxergando. E quando ela se vê, ela está sozinha. Né? Porque eu acho que a primeira estratégia é essa. Perfeito. Relacionamento saudável, um relacionamento que homem e mulher, eles se respeitam mutuamente. Né? Eles se respeitam e se admiram mutuamente. É um caminhar juntos. É um caminhar juntos. Muita né? Perfeito. Então a gente precisa entender, porque a gente foi criada, né, para casar e ficar eternamente casada. É isso que nos colocaram como isso aí. E tá tudo bem, tá, gente? A gente defende, tudo bem, né, eu defendo, a base da família. Né? Eu acho que família é fundamental. Mas o que eu quero é que às vezes as mulheres, elas deixam de sair de um relacionamento agressivo, onde está sofrendo todos os tipos de agressão, porque elas se cobram por não quero me separar, porque o que a sociedade vai falar. Né? Esse é um grande problema que nós temos, que as mulheres, muitas deixam de tomar decisões ou de denunciar em prol ou dos filhos, claro, porque existe aí uma cobrança, né? Às vezes o homem é o provedor, e existe a cobrança dela mesma, a questão da sociedade, que ainda cobra essa mulher, não deu certo, meu Deus, vai ficar separada. Infelizmente, sim. É interessante, eu tive desculpa, Lidy,
né, dados, não vamos dar nome, né? Sim. Aos fatos, às pessoas. Mas eu tive uma situação há uns 2 anos atrás, não foi comigo, né? Mas nós estávamos num grupo de familiares, né? E aí a gente estava falando sobre um caso que aconteceu, né? Dentro da nossa família, entre uma mulher e um homem. E aí eu lembro das palavras de uma pessoa muito próxima, muito querida minha, e que também vem dessa fase aí, né? Lá, as mais antigas, né? Sim, de uma criação mais... machista. Machista. Exato. E eu lembro de uma mulher, tá? Ela falar exatamente a mesma palavra. Exatamente assim. O cenário era um casal e a mulher traiu o homem. Uhum. E aí eu lembro dessa palavra dessa mulher falando assim, imagina, olha só, ele nem batia nela. Por que ela fez olha isso? Só. Gente, que absurdo. Ele nem batia nela. Eu não entendi o porquê que ela fez isso. Olha só. Aquilo me marcou tanto. E eu não tinha percebido. Claro que eu não julguei essa pessoa em termos de... Porque é aquilo que ela... De novo, um momento, aquele recorte da vida dela, aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela recebeu. E a gente não deve nunca julgar. Exato. Mas aquilo me impactou. Claro. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, mas ele nem bateu nela, então... Estudar direito, então... Perceba, isso, muitas mulheres pensam dessa forma ainda, né? E outra, que eu preciso falar, que a sociedade patriarcal, ela é composta, né, de homens e mulheres. Isso. Quando a gente fala sociedade patriarcal... Porque tem muita mulher machista. Nós somos criadas, né? Nós somos criadas. Se a gente pegar, assim... Né? Eu tô com 47 anos, mas se eu olhar a época que meu pai, da forma que ele me criou, alguns pensamentos machistas também, que eu tive que desconstruir ao longo do meu conhecimento, eu fui adquirindo conhecimento e perceber que eu não poderia pensar daquela forma que eu fui criada. Né? Então a gente precisa ter clareza em entender e buscar o conhecimento e ler e mostrar para os filhos a importância de não mais replicar comportamentos machistas que colocavam essas mulheres, né, numa situação de inferioridade, de desrespeito. Exato. Você vai ser, sabe que eu ouvi né? isso E você tem que empoderar. Essa mulher eu ouvi recentemente de uma mulher. E não banalizar a palavra empoderamento. E não banalizar, exatamente, porque é uma banalização, com certeza, Raquel. Ela tinha uma dependência financeira, né? Então, que fez ela persistir no erro do casamento, que era um erro que ela já estava sofrendo uma série de assédio, a gente sabe que eu falo muito sobre isso, a independência financeira nos leva à liberdade. Perfeito. Então é isso, né? É a liberdade de escolha. Eu não dependo de você, eu escolho estar com você. Então é muito mais forte, a gente se torna muito mais forte para impedir um assédio, mas não quer dizer também que a gente consiga se blindar, né, 100%. E essa mulher, quando ela consegue ter independência, ela tenta se separar, mas o assédio, inclusive, de outras mulheres, que é esse ponto que você falou, que eu quero reforçar, o machismo, das amigas falarem, mas você vai ficar única separada? Sim, existe. Você vai sair com a gente, então a gente vai fazer um passeio de lanche, é só você. Então, assim, você não vai poder mais frequentar Ela falou que ouviu isso. Você não vai poder mais frequentar o nosso ciclo de amizade, porque aqui é um ciclo de casais. Oi? É como se uma mulher tivesse que ser validada somente quando ela tivesse um homem ao lado, né? Então a gente precisa saber que nós precisamos ser felizes, em primeiro lugar, conosco, ter o amor próprio de volta. Se respeitar. Se respeitar. Né? O seu maior patrimônio é você mesma. Perfeito. A dificuldade que está dessas mulheres é realmente o ciclo da violência e essa... Eu até digo que é como se fosse uma droga, assim, né? Que ela precisasse daquele homem porque ela quer aquele homem, ela ama ele, mas ela não quer o homem que a machuque. Então, existe... E tem umas que não amam mais, Ana. E que ficam pela questão... Que estrutural, né? Porque não, assim, aqui tem independência financeira, a gente sabe que é uma situação ainda pior. Tem os filhos também. Mas tem a questão dos filhos e tem também a questão dessa cobrança da sociedade, que a gente precisa quebrar isso. Por que eu não posso sair com um grupo de casais? Porque a gente vai replicando os comportamentos machistas. Nós mesmas nos condenamos, né? Nós mesmas, nós mulheres, automaticamente nos condenamos até para sair. Às vezes a gente vai pensar, não, mas eu tô separada. Não, lá só vai casal, então eu não vou. Às vezes as mulheres deixam de ir. Porque pensando no que os outros vão falar. Né? Eu sempre trago minhas amigas solteiras pro meu ciclo, pra ver meu marido. A gente viajou várias vezes com várias amigas minhas solteiras e nos divertimos tanto Claro quanto. que a gente tem que
obviamente, né, vigiar, né? Claro. Por exemplo, tu trouxe a fala de que você foi mãe jovem, né? Sim. Eu também fui mãe jovem. Com 16 anos eu fui mãe. Né? A minha filha, né, fui mãe super jovem. E eu sofri quando a gente traz o tema, né? E tá muito claro pra mim isso, que eu tô envolvida, né, no meio, Sim. ouvindo mulheres, buscando informação, mas te ouvindo falar e ouvindo ali te falar, quando a gente fala do estrutural no corporativo, entre o homem e a mulher, esse sistema patriarcal mesmo, e aí quando eu olho que eu fui uma mãe solteira, apesar da minha filha, né, o pai dela ser presente, mas nunca fomos casados, Perfeito. né? E aí eu estar num ambiente onde tinha casais ou as mulheres, né, dos meus colegas de trabalho olhavam assim, sim, isso né, acontece. mas foi solteira, o julgamento, essa desconstrução, né, o quanto eu passei por isso, né, olhando assim, falar, e eu não tinha essa noção de que é um tipo também de violência. É um tipo de violência, né? E a sociedade patriarcal se fazendo presente em nós mesmas, né? A gente acaba se condenando. Por quê? Porque está na estrutura, né, das nossas crenças inconscientes do que foi repassado de geração em geração. Por isso, a importância que tu estavas falando da forma que tu educa os teus filhos, né? Exatamente. A importância disso para quê? Para que o Dentro teu filho casa, homem, né? Que tens um filho também, Sim, né? de 13 anos. Para que ele também de 10. perceba a importância. A gente replica o comportamento que tivemos dentro de casa. Sim. Né? Nós somos fruto do meio. Com certeza isso também... Ele já sabe, o meu filho Lucas, de 10 aninhos, ele já fala, homem não bate mulher. Então, olha só a importância, homem né? não bate mulher. Eu sou mais forte que você, irmã. Eu não posso te bater, mas você também não pode me bater. Óbvio, claro, porque é claro. Né? Aqui temos um homem aqui gravando, também não, tem uma inversão. Aqui a gente falou do machismo, existe, tem mulheres que não quer, e a gente não quer, a gente não pode replicar o que a gente abomina. Então, assim, não é porque a gente não quer, eu não quero sofrer o machismo, então eu vou bater nele, então assim... A gente tem que criar, né? Porque tem muito isso. Sim, a ideia, Raquel, né? Que eu quero deixar bem claro para quem está nos acompanhando, que a ideia não é tirar os homens, né, do mundo. Não. Porque eu não acho correto aquele juntos que a gente falou. É que existe o feminismo exacerbado, que é aquele feminismo que quer o quê? Somente, né? As mulheres não dominaram o mundo. Isso não é verdade. Isso é a gente nem consegue prosperar nós precisamos, enquanto sociedade se a gente não tiver um homem junto pra gente procriar. Nós precisamos e nós queremos os homens do nosso lado, lutando para isso. E nos vários respeitando, homens, nos amando. Né? E vários homens são realmente respeitosos, percebem a importância de não mais replicar comportamentos machistas, né? Conseguem aí educar os seus filhos de uma forma muito mais aberta do que eles foram criados. Está se tornando uma quebra de paradigma, mas na sua maioria ainda temos situações que o machismo prepondera. Não somente com os homens, mas com as mulheres também. Eu acho que a gente podia falar, se vocês quiserem, a questão dos dados de Santa Catarina. Com certeza, eu acho que é bem importante. Né? Para que a gente possa entender do país que são dados, assim, quando a gente fala, eu gosto de trazer números. Eu tô com a pautinha aqui, né? Mas é que eu já sei. Eu sou não, mas das finanças, então números. Sabe, vamos números. Trazer, por favor, esses números que a gente precisa... É que esse assunto ele é tão importante, como eu te falei, ele vai sendo desconstruindo. Porque, como eu te falei, eu vivi, talvez tu tenha vivido também, mas a gente não tinha consciência de que era. E eu também não julgo, né? Como eu falo, às vezes esse comportamento dessas mulheres, porque, de novo, a gente pega o recorte daquilo que ela viveu, daquilo que ela recebeu, né? E assim, né, Ana, antes mas da gente duro, é um preconceito bem dolorido. Total. E assim, dado que eu sempre falo que as pessoas que passam, né, pelas suas dores, né, só elas sabem o que elas passam, só elas sentem, só elas podem realmente falar com propriedade, né? Mas eu também acredito muito, tá? Que nada é por acaso, tá? E, de novo, né, não quero que nenhuma mulher passe pelo que passou, não é isso. Mas eu também vejo, e aí eu penso como uma mulher que acredita muito em Deus, que o teu lugar de fala, o teu deserto, ele é o maior testemunho. Perfeitamente. Para alcance. Porque talvez, aquilo que a gente falou quando a gente fala de finanças, quando eu falo, né, de empreendedorismo feminino, quando eu falo para empresárias, às vezes é muito fácil eu vir aqui, né, falar sobre um conteúdo específico, mas quando eu olho para o rosto da Ana,
que eu me conecto com a história dela, que eu vejo, opa, peraí, existem vários tipos de violência, sim, os dados estão aqui, eu entendo o que a Ana tá falando, eu consigo materializar. Com sabe? certeza, eu consigo Raquel. me conectar, sabe? Então, assim, é claro que é muito doloroso, né? Mas eu creio mesmo que esse teu lugar de deserto é onde Deus está te honrando. É tão interessante tu falar isso e me emociona, porque eu acho que eu me ressignifiquei na dor, né? E quando você aprende a ressignificar, a pegar aquela tua dor e transformá-la em força, eu acho que você move o mundo. Isso. Né? Então, realmente, eu te falo, né? Eu trabalhei muitos anos com licitações e contratos com meu pai numa empresa e hoje meu pai faleceu faz 3 anos, quase 3 anos de Covid. Foi uma perda, assim, não só do meu pai, né? Mas meu porto seguro, meu amigo, meu companheiro de trabalho. Então, eu tive que me ressignificar de várias formas, né? Então, essa ressignificação que eu tive em relação a essa dor da violência e transformá-la em força para ajudar outras mulheres, isso é o que me alimenta hoje todos os dias, né? Quando eu vejo uma mulher que me procura, que diz, Ana, nossa, com teu relato eu estou conseguindo procurar ajuda, eu estou no psicólogo, eu já estou melhor, eu estou entendendo o que é violência, eu realmente vou denunciar ou vou me separar, porque a gente não é que as mulheres têm que vai, faz a denúncia, não é isso. Não é assim. É elas se percebam que estão e aonde pode chegar. E que jamais, mas jamais silenciem a sua voz diante de qualquer violência. Não só dos relacionamentos abusivos, mas de qualquer pessoa que lhe desrespeite e fira a sua dignidade como pessoa. Porque isso está não só pautado na nossa Constituição Federal, mas dos direitos humanos. E se nós não pontuarmos isso na sociedade, para onde nós estaríamos caminhando? E é sobre isso, é sobre né? não É sobre isso. A Agrega Investimentos, né? e divido aqui com vocês, nasceu depois de um assédio moral que eu sofri numa outra sociedade. Que é uma realidade. Que é uma realidade e que muitas mulheres, eu sempre me considerei uma mulher que me posicionava, uma mulher forte, então esses assédios velados não percebia. Perfeito. Então, assim, no mundo corporativo, principalmente, quando você é destaque num ambiente tão machista, você incomoda, sim, não somente as mulheres, mas os homens. Vamos parar de achar que as mulheres somente que querem derrubar umas às outras. Não, aqui é um contexto, muitos homens. O machismo instaurado no mundo corporativo, ele precisa ser quebrado. Tem que sentar quem é mais qualificado, quem produz, quem é mais eficiente. Por meritocracia. Por meritocracia inquestionável. É o que eu defendo. É isso. Sem dúvida. Então, eu demorei a perceber o quanto eu estava sendo usada. Eu falei sobre o Instagram que eu nem tinha, o quanto na própria minha rede social, a minha imagem foi usada por esses homens para eles chegarem onde eles queriam chegar. Acredito. O quanto eles me usaram para abrir portas que eles não conseguiam abrir, né? O quanto eles me manipularam. E a gente, depois que a gente vai entendendo um pouco o que é o mansplaining, por exemplo. Claro. O que é o gaslighting, que eu não sabia palavras, né? Que a gente traduzindo aqui. A gente só... Eu não vivia isso fora. E quando eu era respeitada, falei, então assim, pra mim aquilo ali... E eu venho eu tô há 20 anos no mercado financeiro. O assédio mais explícito, tanto moral quanto o sexual mesmo, de assédio sexual no mundo corporativo. Eu sempre estive pronta para me defender. Já vinha com esse preparo. Mas esse tipo de assédio eu não estava preparada. Então, assim, é muito importante que a gente reconheça e que a gente não tenha vergonha de falar. Com certeza. Então, assim, sim, eu fui usada, fui manipulada, mas quando eu dei um basta, e a Agrega Investimentos foi a melhor resposta para eles. Olha só que interessante. Nasce uma força através de uma percepção. Claro. É isso que você falou. Através da dor, porque de uma talvez decepção que tu não entende ali. Que eu não entendia, porque a dor que eu senti foi a mesma dor de chegar em casa, talvez ter sido traída pelo meu marido. Sim. Foram anos de dedicação. Claro. Abrir mão da família. Grande, você tá ali construindo e de repente você se vê sendo passada para trás de várias formas, óbvio, porque eram mau caráter, literalmente, né? Em todos os sentidos, mas usavam dessas artimanhas. Entendi. Que os homens ainda, infelizmente, insistem. Os homens machistas e que usam da sua inteligência, inclusive, para poder manipular. E esse teu relato... quase que um sociopata, né? Perfeito. Então, assim... né? Então, assim, tem um livro da Ana Beatriz Barros. Nenhuma mulher estava preparada o suficiente para estar do meu lado. Só eu era o suficiente ali para fazer tudo. Aí se acumula funções,
Você fica esgotada. Claro. Você fica estressada. Claro. Só assim, você abre mão da sua família, você trabalha 20 horas. Síndrome de Burnout, né? Isso. E outras coisas por trás, por trás, né? E a gente e muitas mulheres e até depois se na sentem hora de culpadas. subir no palco, eles achavam que eram eles que tinham que subir. Oi? Assim, então assim, e a sociedade, e quando a gente fala, aí vem uma série de outros preconceitos de mulheres e de homens. Perfeito. Então, desculpa, eu não vou me calar. Exato. Eu vou falar sim. Exato. Projeto, não calhe a sua voz. Não calhe a sua voz. E eu vejo muitas empresas usando. Eu apoio a mulher. Eu quero ter 50% de mulheres à frente dos meus negócios. Eu quero que... Mas assim, quais são essa posição? Perfeito. Você acha que a gente está à frente somente do ISD ou do RH? Sim. Não, desculpa, eu entendo de finanças. Eu tô há 20 anos no mercado financeiro, eu sei fazer muito bem gestão financeira, melhor do que alguns homens. E tá tudo bem, porque não é uma disputa. A mulher, quando ela tá qualificada para fazer, a gente tem muita propriedade. Lidiane, fazendo parênteses do que você está falando, é óbvio que a gente percebe, e isso é inquestionável, que as mulheres, elas são cobradas mais para apresentar resultados. A gente é uma coisa inconsciente. Eu tô dizendo que a empresa faz isso. Eu me sentia mal até né? Eu fiquei 2 anos sem ir na ginecologista, eu não ia médica, eu não levava meus filhos. Se uma mulher ela é sim, porque eu me sentia mal por isso, de falar para eles que eu tava indo levar minha filha num pediatra. Então eu deixava. Exato. Olha que absurdo. Uma mulher, se ela é bonita e se ela é inteligente, ela ainda incomoda muito mais. E aí a mulher tem que provar mais no ambiente corporativo que ela é capaz. Porque ainda existem, infelizmente, comentários também. Né? Ela tá lá porque, né? Esses comentários desnecessários, né? Deselegantes, desaprovando as mulheres. Né? Então, e eu mesmo acho a gente tem um currículo muito mais vasto, muito mais qualificação. Então, vejam que a violência, né, contra a mulher de gênero, ela abrange uma série de situações. Então, e o que ela reflete, né? Uma mulher que sofre violência, a família vai sofrer também, irradia para os filhos, irradia e fica durante muito tempo. E muitas vezes, essa violência que não seja tratada, né? Vamos supor, mesmo que ela se separe desse homem, se ela não se tratar, a questão psicológica, para ela se reafirmar e se encontrar novamente, ela não consegue ter um outro relacionamento saudável ou atrai homens violentos. No mesmo perfil. Isso a gente vê muito. Né? Santa Catarina, vou trazer os dados que a gente estava falando, né, dos dados do Observatório da Violência, quando eu estava falando que tem todo esse material digital aqui que eu trouxe, vale muito a pena. Lá também você encontra as redes de apoio existentes de cada município, você pode colocar, por exemplo, lá, Florianópolis, vai te dar onde procurar ajuda, as redes de apoio, os conselhos, as procuradorias especiais, tudo que pode te atender, núcleo de atendimento à vítima, né? Que aí trabalha também com o Ministério Público, assim, fantástico. Não, né? Meu corpo, minhas regras, né? Gente, tu não está sozinha, violência doméstica mulheres familiar. Têm direitos. Exato. Então, gente, eu tô encantada com isso aqui. Tem muito mais, eu trouxe só alguns, né? Mas olha só, a gente vai falar dos números, os dados do Observatório da Violência contra a Mulher, de medidas protetivas requeridas. A gente percebe que as medidas protetivas requeridas, elas vêm aumentando. Por quê? Porque as mulheres estão denunciando mais. Né? Então, por isso que as medidas protetivas requeridas, elas estão aumentando. Então, eu trouxe dados aqui recentes, que eu trouxe do Observatório da Violência, que diz que, em 2022, nós tivemos 23.308 medidas protetivas requeridas no nosso estado de Santa Catarina. E foi o maior número mesmo do Brasil? Não, esse aqui nós estamos falando só de medidas protetivas requeridas, tá? De Santa Catarina. Aí nós tivemos de janeiro a maio 12.111, de 2023, já 12.111 medidas protetivas requeridas. Muitas mulheres denunciando, né? Realmente a gente tem aí, e a gente percebe que números assim, comparado com anos atrás, a gente não percebia, né, que a gente tinha essas medidas protetivas requeridas no judiciário. Exatamente, né? Ou quando faziam era porque era pego em flagrante ou algo nesse sentido. Então a cultura está mudando. Mas o que eu quero trazer? Que em 2022 nós tivemos no nosso estado de Santa Catarina 56 feminicídios, né? E agora, de janeiro a maio de 2023, 24 feminicídios, né? Então, só de janeiro a maio... Só nos 5 primeiros meses. Só que aí, além de tudo isso, eu vou trazer outros dados agora que vão chocar. Né? Eu anotei mesmo, porque eu peguei aí sim eu peguei do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eles fazem sempre pesquisas interessantíssimas de todas as formas de violência existentes no nosso país.
e trazem assim, situações para a gente analisar que vocês vão ficar chocados, mas é preciso falar, né? O Brasil em 2022 bateu o recorde de feminicídios, tá? No ano de 2022, ano passado. Uma mulher morta a cada 6 horas. Nossa, gente. Tá? Uma média de quase 1.400 mulheres que morreram pelo simples fato de ser mulher, né? Pelo crime de feminicídio. Então, vejam, é de arrepiar? É de arrepiar. Se a gente diz aqui que uma mulher morta a cada 6 horas, então pega o seu dia, né? Divida ele em 4, 6 vezes 4, 24. A cada 6, né? Então, assim, a cada dia morrem 4 mulheres por feminicídio. Exatamente. Outro dado interessante que essa pesquisa fez, né, que foi uma pesquisa chamada Visível e Invisível, que é a vitimização da violência do Brasil, que é pela 4ª edição, ela trouxe aí números mais assustadores para a gente poder fazer a reflexão. Peço que todos que estão nos ouvindo realmente façam, né? Saiam da caixa e reflitam. Sim, reflitam. Quase 51 mil mulheres sofreram violência diariamente em 2022. O equivalente a um estádio de futebol lotado. Nossa, eu tô arrepiada. Tá? Quase, vou repetir. Gente. Quase 51 mil mulheres sofreram violência diariamente em 2022. 18,6 milhões de mulheres foram vítimas de alguma violência ou agressão. 18 milhões? Milhões. 18 no nosso país. Eu não país. estou falando, eu estou falando do Brasil, tá? 14 mulheres foram agredidas com tapas, socos ou chutes por minuto em 2022. 14 por minuto. Isso nós estamos falando de dados que foram registrados. É isso que eu falo. Nós não temos aqui os feminicídios subnotificados. Nós não foram tratados, às vezes, com feminicídio, foram tratados como homicídio, então não entra nessa pesquisa, né? Então, a gente sempre tem a subnotificação. Né? Então, como é importante falar, quase 6 milhões sofreram ofensas sexuais ou tentativas de manter relações sexuais. Faço aqui um parênteses para nós falarmos sobre o protocolo Não Se Cale, né, que é o que está acontecendo depois que houve com o Daniel Alves na Espanha, né, que toda a questão do suposto estupro, que ainda está em investigação, então a gente sempre fala suposto estupro, né, que ainda não está transitado em julgado lá, mas os indícios levam a crer que houve. E que lá na Espanha tem o protocolo Não Se Cale dentro das casas noturnas e bares e restaurantes, e que agora o Brasil aderiu. Algumas cidades já, né? Não, por exemplo, Florianópolis não é uma lei, é um protocolo. Então, alguns bares, eu estava com a doutora Andréa Vergani, eles estão já fazendo reuniões com os donos de bares e restaurantes, já estão, inclusive, treinando os funcionários dessa casa para poder fazer todo o procedimento, porque se faz necessário. Nós tivemos em Florianópolis, há uns anos atrás, o caso da Mariana Ferrer, né? Que repercutiu de uma forma. Então, realmente, eu acredito, né? Balneário Camboriú ainda não está com esse protocolo. Inclusive, dia 4 de julho, eu estarei na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, que eu fui convidada pela Cissa Miller para falar da importância, que recebe tanto turista. Que perceba que, claro, vou levar os dados e da importância de nossa cidade tão linda, Balneário Camboriú, também falar e acolher. Sempre somos uma cidade turística, temos bares e restaurantes, baladas maravilhosas, e que é preciso dizer também para nós sermos exemplo de respeito e dignidade a essa mulher, para ela saber que ela não está sozinha, né? Então, isso é muito importante. Outros dados que eu posso trazer, 65,6% de mulheres que sofrem violência são negras. Então, a gente percebe ainda que as mulheres negras estão sempre em vulnerabilidade, pela questão da educação cultural, poder aquisitivo